Boa noite, visita inesperada, né? Se você não me conhece, eu sou Juliano Pimentel. Se você não me segue ainda, pode passar a seguir. Salva a página aí no seu celular para você receber a notificação das lives. E vai lá no YouTube também e começa a seguir. Tudo bom, gente? Quem estiver chegando, vai falando de onde é, vai dando um oi, vai marcando aí alguém que vive com refluxo, vive tendo queimação atrás do esôfago, atrás do externo. Ei, Karina, ei, Riz, ei, Rose, tudo bem? Boa noite. À medida que vocês forem chegando, vai falando de onde vocês são e por aí vai compartilhando, que já eu vou falar: ei, Dani, tudo bem? Boa noite. Então, gente, Carmen, bom, cheguei tarde, né? Nos 55 minutos do segundo tempo, literalmente. Mas hoje foi muito corrido, hoje, graças a Deus, foi bem corrido lá no consultório o dia inteiro, não deu para parar. Quem viu, eu tentei até fazer uma live hoje mais cedo, mas eu tive de sair rapidinho, fiquei 10 minutos online só e já estava atrasado quase. Então, um beijo pro pessoal de Cataguases aí, de Minas Gerais. Bom dia pro pessoal do Japão, né, que tá lá na sexta. Ah, legal, bacana. Tomara que seja uma Nutri já com um pensamento diferente. Legal. Que não tenha medo de jejum, que não tenha medo de gordura, que não tenha medo de não aderir a um cardápio. Isso é muito bacana. Então, gente, antes de mais nada, boa noite. E eu pergunto para vocês, quantas pessoas aí você conhece que tem queimação, que às vezes fica com aquela tosse crônica, ou que vive com tosse, com pigarro, né? Que vive com outros probleminhas pequenos e acha que isso é normal no dia a dia dela, tá? Ou então que come qualquer coisa e fica com aquele azedo no estômago. Ou então come e tem sempre aquela sensação que tem um bolo voltando aqui. E aí? Mas para por aí, doutor? Não, não para por aí. Tem muito mais coisa. E é sobre isso que eu vou falar hoje, tá? E aí as pessoas vão falar: mas doutor, tem uma idade que a criança golfa muito, tem uma idade que a criança regurgita muito. Tem, até determinada idade a gente espera isso. Por isso que as mães, após amamentar, tem que ficar com o nenenzinho de pé, esperar ele arrotar, segurar uns 10, 15 minutinhos, principalmente, ou então quando colocá-lo mais inclinadinho, tá bom? Então, gente, vamos lá, seguindo em frente. Quando a gente passa para os adultos, que são a grande maioria das pessoas que tem problema no dia a dia com refluxo, são várias as causas, tá? Várias as causas. E entre elas a gente tem as causas que são por hiperacidez, mas que é a minoria dos casos. Ouçam o que eu estou falando. Você cresceu ouvindo que seu estômago, o maior problema dele era que ele produzia muito ácido e o refluxo era por isso. Pois é, mas na maioria das vezes não é, tá bom? E eu vou explicar para você por quê até daqui a pouquinho, segue comigo. E aí, como é que funciona o esôfago? Deixa eu ver se eu consigo achar uma parada aqui para explicar. Bom, enfim. Bom, o esôfago é um tubinho assim, ó, inclusive com os anéis cartilaginosos. E aí esse tubo com anéis cartilaginosos, aqui embaixo tem uma bolsa. E essa bolsa é o estômago, tá? Essa bolsa aqui, entre o estômago e o esôfago, tem o que a gente chama de esfíncter esofagiano inferior. O que é isso? A transição do esôfago para o estômago tem essa área que é esfíncter esofagiano inferior. O esfíncter esofagiano inferior, ele tem seu próprio movimento. E muitas vezes as pessoas, quando vão fazer algum exame, como a pH-metria 24 horas, que a maioria dos gastros pede, normalmente é feita com a manometria esofagiana inferior. O que é isso? Mano de pressão, manometria, medida da pressão do esfíncter esofagiano inferior. A gente usa o que tem, né? Isso aqui é lembrancinha para mamãe. Então, assim,
pegou, aqui tem a bolsa. Então, esse esfíncter esofagiano inferior, ele vai fazer o quê? Ele de tempo em tempo, ele boceja. E ele abre. E abre e fecha. E moral da história, o que que acontece? Nessa hora que ele dá essa bocejada gigantesca, os ácidos clorídricos, cada moléculazinha de HCl que está lá no estômago e o líquido estomacal que está junto da comida sendo digerido, por vezes consegue subir. E quando ele sobe e cronicamente fica fazendo isso, você vai começar a ter uma lesão nessa região do esfíncter esofagiano inferior. Essa lesão, quando crônica, ela pode desenvolver o que a gente chama de metaplasia intestinal esofagiana, que é o esôfago de Barrett, tá? E essa metaplasia pode desenvolver, é uma lesão pré-cancerígena, tá? E a partir desse momento, você vai precisar de ser tratado, acompanhado cronicamente, para tentar conseguir manter isso do nível correto. E aí a gente fala que por isso precisa da endoscopia, do acompanhamento e tudo mais sendo feito rigorosamente. Mas antes de mais nada, o que as pessoas mais esquecem, principalmente as mães, tá? Ei, Vanessinha, tudo bem? Vanessa, Carol amou a mensagem, tá bom? Ela mandou a mensagem de volta na hora, mas eu não apertei lá no consultório, tá bom? Então assim, deixa eu falando aqui, vamos embora, vou seguindo, que eu apertei isso aí. Então, quando você tem isso e o esôfago tá lá, o que que acontece? A gente tem um outro esfíncter, que é o esfíncter pilórico, que vem depois do estômago, tá? O esfíncter pilórico, que vem depois do estômago, ele é pH dependente. O que que é isso? Se seu estômago não produz tanto ácido mais, e isso é um problema, e já tem vários estudos, mundo afora, não estou falando nem de Brasil, mundo afora, comprovando que o uso indiscriminado dos prazóis, dos inibidores de bombas de prótons, é um problema gigantesco para a saúde. Ele vai poder desencadear a osteoporose, vai poder aumentar o risco de câncer. Quem usa os prazóis cronicamente, ele vai desenvolver o que a gente chama de disbiose, porque altera completamente a digestão. E por alterar a digestão, as pessoas não vão conseguir trabalhar corretamente os nutrientes. E além de gerar uma disbiose, gera sensibilidades alimentares. E essas sensibilidades alimentares, lá na frente, vão deflagrar alergias, tá? E quanto mais criança, quanto antes e quanto mais tenra a idade, mais ácido ela produz. E você sabia que até o jejum, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o seu corpo é sábio. E no jejum, o seu corpo freia, inclusive reduz a produção de ácido. Então, pensa comigo, doutor, você está falando que eu tenho refluxo, que isso, que aquilo. Mas, doutor, eu tenho uma gastrite. O jejum não vai me atrapalhar? Bom, via de regra, o seu corpo reduz a produção de ácido clorídrico no jejum, tá? A não ser que você tenha uma gastrite nervosa e você não tem equilíbrio nenhum psicológico para fazer um jejum, o que vai acontecer? Você vai precisar, além de tudo, das condutas que você está fazendo no dia a dia, como é que é? Peraí, deixa eu ver aqui, que isso é raro. Ei, Cíntia, tudo bem? Que bom ver uma colega aqui, sou médica, adoro você. Que bom, querida. Deus te abençoe. Então, o que acontece? O primordial nisso tudo que a gente está falando, do uso contínuo disso indiscriminado, é que é muito mais fácil passar o omeprazol ou qualquer outro remédio, prazóis, inibidores de bomba, a longo prazo, do que simplesmente falar, muda a tua vida, criatura. Começa a fazer as 3 horas de jejum, não bebe líquido antes de dormir, a 4 horas, faz todas as demandas comportamentais, tá? Que você precisa para controlar a sua doença, do que simplesmente colocar todas as suas fichas em cima de medicações. Não é bem por aí, tá bom? Não é bem por aí.
Então, o que acontece? Você não pode nunca minimizar o seu papel no problema que você tem, tá bom? E esse papel, ele tem que ser incisivo, contínuo. Não dá para você ficar se colocando como vítima nesse aspecto. Porque a partir do momento que você é vítima, você vai sempre ser vítima pro resto da vida. Mas doutor, como é que eu mudo isso? Como é que eu melhoro minha secreção gástrica? Como é que eu preconizo isso no dia a dia? Bom, a gente tem algumas coisas que podem ser benéficas para esses casos. Primeiro, água com limão, tá bom? Outra coisa, cloridrato de betaína. Tudo isso, gente, que eu tô falando aqui, você tem que passar por um médico para te orientar, tá bom? Cloridrato de betaína, juntamente às refeições, ele vai incentivar a sua digestão. Sabe aquela pessoa que fica empachada quando come e que toma já os prazóis da vida? Você está empachado porque todo prazol, ele gera uma gastroparesia. Ela reduz a contração do seu estômago. E se você está assustado com tudo que eu falei até agora aqui, compartilhe esse vídeo. É no mesmo local que você está digitando na frente, tá? Todo o textinho tem um botãozinho para você compartilhar. Clica nele e compartilha. Porque tem muita gente precisando de ouvir isso. E aí o que acontece? O prazol não é um vilão, ele é um remédio. Mas todo remédio foi feito para se remediar algo e ser utilizado em situações específicas. E não ser tomado e difundido na caixa d'água, como é a política hoje, que qualquer pessoa que tem azia vai na farmácia e compra sozinho. Tá errado. Vocês metem um pau na indústria farmacêutica, vocês metem um pau em médico, metem um pau em Deus e o mundo, mas vão lá e alimentam esse próprio problema que vocês têm. Porque parte do primeiro pressuposto. Eu falo 2 alimentos sempre para vocês que estão relacionados à azia. 2. Inquestionavelmente, leite e derivados e trigo e derivados, coisas que têm glúten, são principalmente maléficas nesses casos. E aí eu digo, mas doutor, eu como tal coisa, eu tenho uma azia tremenda, então corta essa porcaria da tua dieta. Simples assim. Seu corpo está te dizendo que aquilo não presta para você. E você pega e continua não obedecendo o que seu corpo está tentando pedir socorro descaradamente, assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí você vai lá e come a porqueira, certo? Então, entendam o seguinte, por que os prazóis, eles são prescritos normalmente por nós médicos com algum remédio que incentiva a motilidade gástrica? Por quê? Porque um dos sintomas que ele gera é a gastroparesia. E a gastroparesia vai fazer com que ele não contraia. E aí a gente vai falar, mas doutor, eu sou diabético, eu não tomo omeprazol. Mas o diabetes, ele tem neuropatia diabética, e essa neuropatia também pode gerar gastroparesia. Não é só periférica, em tudo quanto é nervo do diabético que não se cuida, está sendo deteriorado. Inclusive suas arteríolas, inclusive o que você pensa quando você olha lá no fundo de olho que é feito no diabético, é exatamente por isso. Para a gente tentar ver como uma arteríola está se comportando. E aí eu digo, por que outro dia eu vi um comentário lindo, que é maravilhoso, me emocionou na hora que eu li, uma menina que eu não lembro quem foi, não lembro o nome, desculpa, e ela falou assim, doutor, eu tenho uma doença autoimune, tá? E essa doença autoimune minha, que eu tenho há anos e não melhorava, tá? Ela se coçava, não vou entrar em nome técnico, ela se coçava espontaneamente por uma doença autoimune, tá bom? E isso não parava nela, tá? Urticária. Ela tem uma urticária autoimune. Ela falou, doutor, desde que eu comecei a fazer o jejum, acabou. Eu nunca mais tive isso. Aí eu pergunto, mas isso está escrito em qual artigo científico? Nenhum. Aí a gente parte para o bom senso. Parte para o bom senso do que participa do seu dia a dia, do que você coloca para dentro, certo? E aí as pessoas ficam se escondendo atrás da medicina baseada em evidência para justificar seus próprios atos inadequados. Vamos supor, como isso? Ah, mas como não tem artigo para me dizer se aquela pizza que eu como cheia de tranqueira em cima me faz mal, eu continuo comendo e que se dane. Me desculpa, você está sendo ignorante, você está tampando o sol com a peneira. Isso não muda a vida de ninguém, muito menos a sua. E aí eu digo para vocês uma coisa. Essa pessoa se testou seus patamares,
tentou buscar o melhor. E é o que eu sempre digo, em qualquer lugar do país que você esteja, sempre busque um profissional. Nunca façam nada sozinho. E aí vocês ouvem essa live que acham que já estão sabendo tudo. E hoje eu dei um exemplo muito grande para uma das minhas pacientes no consultório, tá? Por quê? As pessoas acham que por ler alguns artigos sobre alguma doença são experts nisso. Desculpa, gente. O corpo humano é muito mais complexo do que isso. Ele tem muito mais correlações. Eu estudo na área de saúde desde os 17 anos e eu estou longe de saber tudo. E eu vou fazer amanhã 35 anos. E olha que eu amo estudar, e quem me segue sabe disso. Por isso que eu trago essas coisas do dia a dia, da vida e do cotidiano para vocês. Então, vai muito além de ler um artigo e tomar aquilo como verdade e como uma viseira, só sigo nesse caminho e ponto final. Antes de tudo isso, vem a clínica, vem o corpo, vem o que você sente no dia a dia. Se eu faço uma pergunta simples, muitos colegas psiquiatras, a gente tem que abordar, nós médicos temos que abordar medicamentosamente algumas situações, até por risco de vida. Porque o paciente pode tentar ter um depressivo maior e pode tentar atentar sua própria vida. Mas a grande parte das depressões e das tristezas que evoluem para a depressão, elas não começam da noite para o dia. Elas não começam assim, oi, tô depressivo. Não. Ela dá sinais. Ela fala que está surgindo, ela começa com uma tristeza, ela começa com uma melancolia constante, ela começa por você não conseguir mudar a si mesmo e se transformar. E aí a pessoa vai baixando, da mesma forma que quem tem uma doença crônica como refluxo, vai baixando e fala, eu vou viver com isso o resto da vida, porque isso faz parte do meu dia a dia. Desculpa, mas você não veio aqui para nascer e ficar passando mal. Para isso que nós médicos estamos aqui para tentar ajudar vocês. Mas você não pode colocar todas as suas fichas simplesmente no médico, pois o maior responsável pela sua saúde é você. Nós médicos mostramos o caminho e orientamos, mas quem tem que fazer é você. E quando a gente fala de doenças crônicas, gente, eu já falei isso em várias lives, a adesão ao tratamento é ínfima. Menos de 30% das pessoas que são hipertensas, que são diabéticas, que têm asma, que têm doenças crônicas, que têm refluxo, fazem o que o médico pede. Então, gente, o que eu digo para vocês? O que eu falo sempre, tomem as rédeas das suas vidas, literalmente. Tome a rédea da sua vida, porque cada um vai tomar a sua, não tem jeito. E a partir desse momento, você vai conseguir fazer o quê? Primeira coisa que todo paciente com refluxo tem que entender. Vamos lá. Primeiras dicas. Primeiro, aprenda a ouvir seu corpo. Ele é sábio. Vamos fazer um teste com 2.600 pessoas? Vamos? Alguém aqui já tentou prender a respiração por muito tempo? Hein? Alguém aqui já tentou fazer isso aqui, ó? Prender a respiração, ficar sem falar. Aí, se você tem algum problema de saúde, tá meio fragilizado, não faz não, tá bom? Deixa pra galera que tem mais vigor. Vai lá, tampa o seu nariz e sua boca. Se você tá bem, hein? Vamos lá. E tenta ficar sem respirar. O que vai acontecer? Uma hora, seu corpo vai falar, tira o nariz e respira. Seu corpo quer viver. E quer viver plenamente. E você tá atrapalhando isso com o seu cérebro esperto. Com sua vontade esperta. Com o seu conhecimento amplo da vida e da sabedoria universal. E aí você usa isso no seu dia a dia e você se destrói aos poucos. Você tem refluxo, a primeira coisa que você tem que fazer é botar um calço de madeira no mínimo de 15 centímetros embaixo da sua cama e dormir inclinadinho. Segundo, não comer nem beber nada nas últimas 3 horas antes de dormir. Terceiro, evitar bebidas que aumentem os bocejos do esfíncter esofagiano inferior. Quarto, incentivar o ácido clorídrico no estômago para que o seu piloro abra antes. E você não fica estagnado. Quinto, perceba ele e corte os alimentos que não prestam da sua dieta. Corte os alimentos que façam mal. Desinflame seu corpo. E seu corpo vai te ajudar.
Mas o que eu digo para vocês? Gente, nada, de maneira geral, nem quando a gente pensa na gastrite, tem como ser feito, a não ser em casos raros, de tumores que aumentam a secreção de ácido clorídrico, que existe isso, se eu não me engano é a síndrome de Zollinger-Ellison, não estou recordando agora, porque faz muito tempo que eu vi isso, mas a síndrome de Zollinger-Ellison, se eu não me engano, ela aumenta a secreção do ácido clorídrico no estômago, e isso é uma das causas reais de hipercloridria lesiva na pessoa. Outra é a questão do estresse. E quando a gente pensa na grande maioria dos casos, esses casos sim, vão ser indicados por um tempo, quando você tem uma úlcera ativa. Os inibidores de bomba de próton, eles foram ótimos. Hoje quase não existe mais úlcera perfurada, a não ser por uso de anti-inflamatórios. Que você se automedica para dor crônica, entendeu? E aí você fica com insuficiência renal crônica e gastrite e úlcera a longo prazo. Então, prestem atenção, por favor. Coloquem a meditação, coloquem a atividade física, coloque-se ativamente no seu dia a dia em tudo, que o seu dia a dia vai mudar. Para de delegar a sua saúde a terceiros. Nós médicos não somos donos da sua saúde, somos pessoas que estamos lá para ajudá-los a guiar no caminho para a saúde. Mas ninguém carrega vocês no colo. A gente só mostra o caminho. Então, eu te pergunto, o que você fez hoje? Vamos fazer uma coisa simples. Aí, a Sheila já está começando. Eu ia perguntar agora, olha o que é sintonia com vocês. O que você fez hoje, você que tem refluxo, azia, ou qualquer outra coisa? O que você fez hoje que se sabotou? Como você se sabotou? Coloca aqui embaixo. Uma já falou tabagismo, já se entregou. Cigarro. Cigarro é péssimo para isso. Cigarro é péssimo para isso. Chocolate é péssimo para isso. Péssimo. Alimentos ricos em xantinas é péssimo para isso. Olá, tem espondilite anquilosante, refluxo, hérnia de hiato, tomo muito remédio. Doenças autoimunes. Uma doença autoimune anda sempre junto a outra doença autoimune. Grava isso. Eu sou celíaco. Você está ouvindo da boca de um cara que tem doença autoimune. E a gente tem que se cuidar, senão desenvolve Hashimoto, diabetes, desenvolve tudo, tá? É uma porqueira. Então, se cuidem. A vida de uma pessoa com doença autoimune não tem espaço para leite e derivados e trigo. E nada de glúten. Desculpa, essa é a minha opinião. Chupei a laranja. Posso te dizer uma coisa? A laranja não é tão mal. O único problema é que a laranja, como qualquer alimento cítrico, ela pode gerar muita sensibilidade alimentar, tá bom? Mas se a laranja, quando você toma, te dá azia, você tem que cortar, tá? Sempre, as pessoas têm que ter essa inteligência, pelo menos por uns meses, aí depois você testa de novo. Olha lá, chocolate, cigarro, café, acabei de comer uma colherada de Nutella, gente do céu. Graças a Deus não tenho mais isso depois que coloquei o jejum. Chocolate, vocês estão vendo como o chocolate é o maior fraco da mulherada? Comi Bauru, tomei Coca-Cola, meu Deus, isso aí foi uma bomba atômica. Carlão, se cuida, meu velho. Então, assim, vamos seguindo em frente. Vocês estão vendo quantas pessoas estão vendo a sua parte de culpa nisso? Olha lá, comi pão de queijo, fiquei com pigarro. Comi pimentão, me senti mal. Tomei refrigerante. Olha lá, eu não me saboto, sou celíaca. Então eu sigo em frente, não tem opção. Celíaco não tem opção, é isso aí. Na verdade tem, mas como o buraco é mais embaixo para o celíaco, que vira câncer, a gente não tem como fazer isso. Já cortei muita coisa, mas não consegui cortar o queijo. Confesso que eu também de vez em quando escorrego no queijo. Faço minha meia culpa. Oi, simpatia, tô no jejum intermitente, comecei a emagrecer, que bom. Então, gente, vocês estão vendo a participação de cada um aqui dentro? O grande X da questão é que meu bulldog infeliz está roendo o móvel de novo. Filho de uma bela cadela. Safado.
Boni, vai brincar com seus brinquedos, seu sacana. Então, voltando. Ele já destruiu os móveis todos. Então, assim, e aí, qual o papel disso tudo no dia a dia de quem tem uma doença contínua dessa? Você tem que tomar sua parte nisso, certo? E aí, quais chás vão poder te ajudar muito? Primeiro, babosa ajuda muito, mas eu não te aconselho a pegar babosa do quintal, beleza? Passa por uma orientação médica. Segundo, o médico vai pedir seus exames, excluir outras coisas mais graves, avaliar você profundamente. Vai no médico. Terceiro, espinheira santa, é maravilhoso. Espinheira santa. Você quer aumentar a sua digestão se você fica empachado? Alecrim. Ó. Alecrim é uma delícia. Tempera a sua comida com mais alecrim, vai incentivar a secreção clorídrica lá. Ah, doutor, mas eu faço tudo isso e não melhora. Quem te disse que você está fazendo tudo? Você acha que por que eu estou te mandando passar no médico? Você sabia que tem participação do zinco também na secreção gástrica? E tem alimento que tem, e tem alimento que não tem. Tem muita gente que está com deficiência de zinco, selênio, e aí não sabe por que fica com hipotiroidismo também. A falta de micronutrientes, de oligoelementos, influenciam diretamente em tantas funções do seu corpo que não dá nem para a gente falar. Então, gente, é muito mais complexo do que você pensa. Como eu estou falando, a secreção gástrica influencia na alergia ou não que você vai ter. Então, pensa com carinho nisso, busca se avaliar, busca passar por alguém que olhe você por completo, que olhe você por inteiro. Gente, antes de medicina, eu fiz osteopatia. Qualquer consulta de um osteopata que se preste dura no mínimo 1 hora, no mínimo. O resto tá conversa. Ou ele está abordando só a parte de quiroprática, que é a parte de manipulação, e ponto, ou ele não está fazendo a avaliação completa da osteopatia, que é muito além. Principalmente se ele for fazer crânio-sacra. Então, por aí vai. Visceral, então, para. Então, não tem como, tá? Não tem como. Celíaco com C. C-E-L-I-C-O. Celíaco. E tem um A aí depois que eu engoli agora. Então, assim, gente, é muito importante. Olha lá, adoro chá de alecrim. O chazinho de alecrim ajuda muito nisso. Beleza? E aí a gente vai falando sobre todos esses fatores, tá? No dia a dia. Olha quanta coisa numa live de refluxo eu falei e que muda a saúde de quem nem tem refluxo. E aí? Tá bom? E todo mundo que está aqui, quem quer saber sobre jejum, coloca eu aí, só para eu saber quantas pessoas querem saber sobre jejum. Ah, que bom. Rapaz, mas você é um cara curioso, Aides Rodrigues, você é um cara curioso. Eu nunca falei teu nome, velho. Mas eu leio todos os comentários e eu sei que você, se eu não me engano, pelo que eu já vi dos seus comentários, você pratica Aikido, não sei nem se leciona Aikido, ensina Aikido, mas você tem uma visão bem interessante do que é saúde, bem ampla, cara. Parabéns, tá? Eu posso não responder todo mundo, mas eu tento interagir e ler para responder com vocês o máximo possível, tá? Chá de maracujá é ótimo para dormir, galera. Entendeu? Chá de maracujá é ótimo para dormir. Gente, eu sou de Vitória, Espírito Santo, tá bom? Mas as lives eu não dou telefone, eu não passo contato, não é para isso. A live aqui é para trazer conhecimento para vocês. Mais nada, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam no dia a dia. É para fazer a cabecinha de vocês abrirem. Viu como não é tanta gente que quer aqui? Boldo? Gente, falar nisso. Eu vou contar uma história do Boldo. Olha lá, quem aí quer saber de jejum vai colocando eu. Vou contar uma história do Boldo, tá? Eu era moleque, eu tinha 7 anos. A gente tava fazendo uma viagem de carro, minha mãe, a gente tinha um carro, se não me engano, ele tava com um Gol, gente. Era um Gol velhinho, ele pegou fogo várias vezes. E tava a gente indo pra Colatina, eu acho. E mamãe passou muito mal. Mamãe teve aquela gastroenterite perigosa, sabe? Aquela piririgangorra. Aquela que para você, você vai, sobe no vaso, desce pro vaso, vai pro vaso, desce pro vaso, vai pro vaso, desce pro vaso. E aí ela bateu na casa de uma senhorinha. Moça, pelo amor de Deus, um casebre da roça, deixa eu usar seu banheiro. A gente era molecote, meu irmão tinha 6, eu tinha 7, eu acho.
E ela falou, minha filha, toma isso. Depois que ela saiu do banheiro, estava muito enjoada, vomitando, estava mal, tá? Mal. E até chegar a colatina e ir para o hospital demorava. E aí o que aconteceu? Quando essa senhora acabou, enquanto a mamãe estava no banheiro passando mal, vomitando, com diarreia, o que aconteceu? Ela foi no quintal e pegou boldo e preparou umas 5 folhas de boldo amassada, um sumo de boldo amassado, 5 folhas, botou um dedinho assim de vinagre de maçã, uma pitadinha de sal e um pouquinho de água. Aí ela, mas o que é isso, minha filha? Ela falou assim, eu lembro, mamãe estava passando mal, era eu e meu irmão juntos, só nós 3, desespero, você imagina as crianças assim, minha mãe está morrendo. Então, aí ela falou, minha filha, toma, porque quando você voltar de Colatina, eu te garanto que você vai parar aqui para me agradecer. Não deu outra. Quando mamãe chegou em Colatina, uns 20 minutos depois, ela não tinha mais problema. A diarreia tinha parado e os vômitos tinham parado. Olha isso. Boldo, vinagre de maçã, uma pitadinha de sal. E a moça deu essa misturinha para ela. E aí, o que aconteceu? Quando a gente voltou, mamãe parou lá e ela explicou o que ela tinha dado. Pô, meu pai era da roça. Meu pai foi alfabetizado com 14 anos, gente. Faleceu com 49. Um puta cara, inteligentíssimo. Quando ele faleceu, ele era engenheiro sênior. Mas faleceu muito novo, tá? Um outro dia eu conto essa história para vocês. E minha mãe é professora de português. Então a nossa família foi sempre simples assim, não tinha nada demais, sabe? E quando a gente voltou, a gente parou lá. E eu cresci indo à roça, cresci na roça. E ia à roça direto. Brincava de guerra de bosta de bezerro, guerra de abacate. Não tinha frescura com porcaria nenhuma. Pegava carrapato, tinha que arrancar carrapato na base da agulha, porque pegava um monte. Então assim, o que eu falo para vocês? Final das contas, quando a gente voltou de Colatina, minha mãe foi lá e ela passou a receita para ela. Moral da história, por que eu tenho toda essa base que eu tenho hoje de tudo isso? Porque eu fui criado dessa forma. Eu fui criado fazendo xarope com pé de galinha que tinha na rua, que mamãe catava para fazer xarope com algumas outras coisas, com agrião, assar-peixe para eu soltar catarro. Porque eu tive muita pneumonia até meus 15 anos de idade. Então, eu cresci com isso em casa. E aí, eu entro numa formação de médico, onde isso não é citado, porque faltam artigos. Mas grande parte dos remédios saem das ervas. E aí existe fitoterapia. E como é que a gente ignora um conhecimento milenar que existe em culturas como a medicina Ayurveda, que tem mais de 10 mil anos quase, e briga com a chinesa para saber quem nasceu antes? Entendeu? Então assim, o que acontece? A gente não tem como ignorar a sabedoria popular sobre ervas, isso tudo com consciência. Tem muitos médicos que trabalham com essa linha, além da linha alopática. Gente, eu uso antibiótico no meu paciente se ele precisar. Eu uso remédio se ele precisar. Mas cada caso é um caso. Vocês estão entendendo? O remédio não é um vilão, mas o remédio é uma grande ferramenta que permitiu a gente passar por grandes sacrifícios. Grandes pragas também. Então vamos lá. Por isso que eu passo tudo isso e o boldo ajuda muito no sistema digestivo e no fígado. Beleza? Então vamos lá, seguindo em frente. Agora, falando do jejum, que todo mundo aí estava pedindo, eu, sem parar. Tá? E é por isso que vocês veem que eu não tenho muita papa na língua, que essa galera da roça é meio bronca mesmo. Entendeu? Essa galera que cresce na roça, que agarra o boi pela orelha, que monta nos bezerros pra cair no chão, ralar todo. Então assim, gente, quantas vezes eu e meu irmão brincamos assim, ralamos tudo, machucamos tudo e estamos todo mundo de pé. Ninguém morreu. Então a gente fala de coração, por isso que a gente fala do jeito que a gente é mesmo, que todo mundo, quem gosta, gosta, quem não gosta, quem gosta ama, quem não gosta não tá nem aí, vai partir pra sua vida e segue em frente. Então, o que eu falo pra vocês? Jejum. Vou fazer uma live para bariátricos sim, tá? Jejum. Primeiro, jejum não vai prejudicar refluxo. Eu já falei no início. Seu corpo reduz, até para gastrite ele vai reduzir no jejum, desde que você não tenha um nível de estresse muito alto, tá bom? Então, seguindo em frente. Por que o jejum é muito bom? O jejum é muito bom e muito importante, porque ele tem um poder metabólico gigantesco.
Porque seu código genético de mais de 10 mil anos está acostumado a ele. Você não foi feito para comer de 1 em 1 hora, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. Você não foi feito para isso. Então assim, deixa eu ver quem respondeu isso. Conceição Duarte, ele atende criança assim, atendo sim. Gente, eu atendo de criança, desde bebê até vovô, não tem isso. E quando precisa, eu sempre mando para meus colegas, que eu sou clínico. E eu mando para meus colegas, tá? Pediatras. Quando tem a demanda, e essa demanda em paralelo sempre ocorre, normalmente as pessoas quando chegam no meu consultório já fazem isso. Já estão acompanhadas e vêm para mim buscar uma outra opinião. Então, seguindo em frente. O jejum, ele cicla os hormônios. O que é isso? Quando você come sempre, constantemente, e você não é vaca, nem girafa que fica ruminando, não sei se girafa rumina, mas a vaca rumina. A gente não é vaca. A gente não tem estômagos diferenciados, come e volta, come e volta, come e volta. A gente foi feito para comer em alguns momentos e parar em outros. Nós somos onívoros. Você não é um tigre, mas você também não é uma vaca, nem um gorila, para só comer vegetais. Então tem que haver a parcimônia dentro disso. Por isso que eu sempre preconizo uma alimentação saudável, tem que ter alimentos vivos e tem que ter alimentos que estão degradando, vamos supor, tem que ter não, porque é uma boa fonte de proteína é animal, tá bom? Eu recomendo, particularmente. E aí, vamos lá. O jejum, ele vai pegar e conseguir reduzir a resistência insulínica e elevar o glucagon. Mas junto do glucagon tem o GH e o cortisol. Então vamos lá. Se você pega uma pessoa que está com fadiga crônica, dependendo do estágio dela, e só quem vai determinar isso é o médico, tá bom? O estágio de fadiga que ela estiver, o jejum pode não ajudá-la. Se o cara está lá no fundo do poço, o jejum pode não ajudá-la. São as pessoas que fazem o jejum e não tem muito boa resposta. Essas aí já estão no sal. Então, quando as pessoas ainda têm uma reserva metabólica para o seu corpo lutar, o jejum vai fazer o quê? O jejum é uma mola propulsora ao sucesso. E é o que eu falei hoje com uma das pessoas que teve comigo. Mas por que o jejum é tudo isso? Porque o jejum é uma ferramenta de autoconhecimento e autocontrole. E se você não se controla e não se conhece, você é vítima. Entendeu? Então entendam, por favor, de coração. Jejum é vida. Principalmente se orientado por um profissional. Principalmente se orientado pelo seu médico. Tá? Então eu peço a vocês, independente de onde vocês estejam, passem num profissional, busquem alguém para tentar ajudar vocês, tá? E se você tem problemas hormonais, o único profissional que vai poder te ajudar é o médico. Não tem ninguém mais. Para com isso. O único profissional que pode prescrever hormônios é o médico. O profissional que mais prescreve hormônios é o endocrinologista. Mas qualquer profissional médico pode prescrevê-los. E eu falo sempre, eu não acredito que nenhum médico que esteja no seu consultório dando o seu melhor quando você chegou lá com sua dor pedindo ajuda, está querendo te fazer mal. Ele está dando o melhor dele dentro do conhecimento dele para tentar te ajudar. Então, se você ouviu de algum colega que era para tomar um Prazol da vida para o resto da vida, gente, eu ouvi isso na minha faculdade. Eu fui educado assim. Certo? Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês têm que buscar olhar além. Aí as pessoas perguntam, mas doutor, por que o seu primeiro livro foi de yoga? Você é médico. Você e doutor Paulo escreveram um livro de yoga, não tem lé com cré, doutor. Vamos lá, você me conhece? Se você me conhecer um pouquinho, minha primeira formação foi fisioterapia e osteopatia. Duas coisas que só ligam com motricidade humana e com melhora do movimento e da saúde. A gente trata pelo movimento. E aí o yoga congrui com tudo isso que eu prego em medicina. Ele congrui com
Meditação que muda a secreção hormonal sozinha. Meditação muda o hormônio, doutor? Muda. Meditação acelera e aumenta o índice de telomerase no seu corpo. Aí as pessoas reclamam ainda, mas doutor, você é um médico que fala mais de alimento do que de doença. Lógico, porque se você entende o que é alimento, você não adoece, espíritozinho. Você não fica dodói, criaturinha de Deus. Então, presta atenção. Por que meu segundo livro é o Viva Melhor Sem Glúten? Porque no Viva Melhor Sem Glúten, eu coloquei tudo que é uma alimentação saudável dentro do que eu entendo por um arquétipo alimentar correto. Que palavrão é esse, arquétipo alimentar, doutor? Mas joga na internet, você nem vai achar. É uma coisa que não é usada aqui no Brasil, esses modelos. É tudo de fora. Você quer achar sobre arquétipo alimentar? Busque em alemão e no Japão, talvez você ache. Eu não falo nem alemão nem japonês, mas eu fiz cursos que abordaram tudo isso e eu já estudava isso por conta da minha doença. E por que tantas pessoas têm respostas com tudo que eu comento para vocês? Porque quando a gente faz algo que o seu corpo reconhece como bem, como correto, seu corpo responde. Seu corpo responde. E aí eu digo, por que hoje eu já posso falar milhares de pessoas se beneficiaram com o Viva Melhor Sem Glúten? Hoje eu ouvi de uma paciente, não é paciente, mãe de um paciente, que ela falou o que para mim? Doutor, eu posso te falar o que eu senti com o seu livro? Aí eu, por favor. Ele fecha o ciclo como se fosse uma engrenagem com todas as suas lives. Aí eu falei, que bom. Foi a forma mais simples de uma metáfora que eu já ouvi sobre o que eu fiz. Um trabalho de quase 1 ano para sair aquilo. E não saiu perfeito. Então assim, gente, o que eu falo para vocês é para vocês experimentarem, buscar um profissional onde cheguem pensando assim. E que você busque para você o melhor na sua vida. Sempre. E se você, aí vai falar, mas aí é a primeira coisa, ai doutor, estou desempregado, eu não posso pegar seu livro. Gente, desde quando eu falei que o livro é essencial para você ser saudável? Se você me conheceu agora, de ontem para hoje tem mais de 10 mil pessoas aqui me seguindo novas. Se você não me conhece, nem adquira meu livro. Me conheça primeiro para você entender antes de criar um julgamento. Eu não preciso disso, a intenção não foi vender livro, a intenção desde o início, tanto que eu tenho mais de 150 vídeos abertos, gratuitos na internet, se eu contar com o Periscope, mais 500. A intenção sempre foi ajudar, e aquilo é mais uma forma de ajudar em outro patamar para quem puder. É só você ir lá no meu site que você vai ver, tá lá, o livro Viva Melhor Sem Glúten, num banner de todo tamanho, só ir lá, www.drjulianopimentel.com.br. E o de yoga, você acha, eu postei aqui outro dia, tá? Tá aqui no link, eu vou postar de novo amanhã, para as pessoas conseguirem achar direto na editora e comprar e chegar na sua casa, tá? Porque eu tenho gente no Brasil, do Brasil inteiro, que também não tem tanta livraria perto, tá bom? Então espero que vocês tenham tirado o maior proveito de tudo. Qual o livro? O livro de yoga se chama Yoga para a Saúde, que eu e o Dr. Paulo Bittencourt fizemos. E o livro da parte de correção alimentar, emagrecimento, melhora de saúde para doença autoimune, hipertensão, alimentação atua em todas as doenças, gente. Vocês acham por que existe uma especialidade médica chamada nutrologia? Por isso. Porque os alimentos se correlacionam com tudo, certo? E por isso que o meu livro veio nessa área, com a minha visão particular de doente e de quem estudou isso de trás para frente, para mim e para as pessoas que eu amo. Então, para vocês, se você não me conhece ainda, tem dúvida do que eu faço, tenta ler uns 4.000 comentários que fica numa live e tenta buscar quantas pessoas mudaram de vida e melhoraram com as coisas que eu trago aqui. E aí talvez você já tenha argumento suficiente para tentar aderir a essa corrente do bem que cresce a cada dia. A gente está com 1 milhão de pessoas já nas redes sociais, engajados nesse movimento, tentando se ajudar, encaminhando os outros para o YouTube, porque no YouTube a gente tem muita coisa, pro Instagram, pro Periscope, gente, é muita coisa que tem aí, dada para o povo brasileiro conseguir melhorar.
usa de coração, doa seu tempo para você, se dedique de corpo e alma, para você mesmo, que todo resultado vai vir. Um beijo no coração, que Deus abençoe vocês, gratidão eterna por essa família que cresce cada dia mais, tá? E ó, até amanhã.